Pessoal, vamos lá então. Vou passar para vocês as instruções sobre a atividade 9, tá? A atividade 9 é aquele experimento que vocês fizeram da carta de copas, só que sem reposição. Quer dizer, você pegava lá um baralho, embaralhava, aí você tirava a primeira carta e via se era uma carta de copas, e marcava se era copas ou se não era. Só que, diferente do outro, da atividade 8, onde você voltava com a carta para o baralho e embaralhava de novo, aqui não. Você olha se é a carta de copas, marca se é ou se não é, mas ela não volta para o baralho. Aí você vai retirar novamente uma outra carta e ver se é de copas. A diferença com e sem reposição é que, nesse caso, quando você tira uma carta de copas, a probabilidade de tirar uma nova carta de copas depois é diferente. Porque, por exemplo, vamos supor que você tem um baralho de 52 cartas. São 13 de copas. Se você tirou a primeira carta e é de copas, só sobraram 12 no baralho. Então, a probabilidade de tirar uma copas na próxima vez é menor. Como nós vamos usar a simulação em vez de ler os dados, a partir do arquivo que vocês teriam digitado, vai ficar até mais fácil de trabalhar. Então, eu vou abordar aqui nessa instrução como você pode calcular a probabilidade teórica desse experimento, como você pode simular o experimento. E aí, como o resto é muito parecido com a atividade 8, isso já vai ser o suficiente para você concluir, tá? Então, esse passo 1 aqui eu vou fazer com vocês agora. Com esse passo 1, com o mesmo comando, vocês vão conseguir fazer o 9, né? Que é praticamente a mesma simulação. Eu vou ensinar vocês a calcular a probabilidade teórica, né? E aí, com isso, você consegue resolver essas questões aqui. E vou ensinar vocês a calcular a proporção também. Bom, o que eu vou ensinar, basicamente, você resolve toda a atividade, a menos, claro, dos comentários que você vai fazer, né? Então, eu já fiz aqui o arquivinho para vocês, do script, tá? Eu vou rodar alguns comandos aqui que eu quero só mostrar para vocês como funciona a simulação dessa distribuição aqui no R. A primeira coisa a lembrar é o seguinte: como você está fazendo um experimento que agora é sem reposição, a distribuição de probabilidade que representa esse experimento é uma distribuição conhecida como hipergeométrica, né? O nome pode parecer esquisito, né? Você pode até estranhar, mas basicamente uma hipergeométrica é um sorteio mais ou menos como esse. Imagina que você tem lá N objetos, né, para sortear. Você tem M de um tipo e o resto do outro, N menos M. Né? Se M, por exemplo, aqui no caso, eu tenho N objetos. Desses N objetos, M são do tipo A e N menos M, que é o que sobrou, é do tipo B. Né? Imagina uma urna com bola preta e bola branca. Imagina uma urna com 100 bolas. Você tem, sei lá, 30 pretas, 70 brancas, né? Se você for sortear as bolas e olhar se é preta ou se é branca, e você não voltar com a bolinha para a urna, sem reposição, a distribuição desse sorteio é hipergeométrica. Então aqui, por exemplo, ó, num lote com 100, né? Você tem 10 do tipo defeituosa e 90 não defeituosa. Aí, se você tirar uma amostra ao acaso, sem reposição, né? X é a variável aleatória que conta o número de objetos classificados de um certo tipo, tá certo? Então, perceba que aqui na formuleta você está M e N menos M. Só um detalhe, quando você vai simular no R, tá? Eu vou simular aqui no R com a R hiper, tá? Tem alguns detalhes importantes, tá? O primeiro fator que você tem que observar é o seguinte. Aqui, deixa eu colocar só um pouquinho para o lado. Aqui, o primeiro valor que você vai selecionar é o número de observações que você quer tirar, né? Vamos supor que eu vou fazer só uma observação, tá? Vou fazer uma vez o experimento. Que experimento que vai ser? Aqui, na documentação do R, você vai ver que ele faz alusão ao mesmo problema da urna com as bolas, né? Então, aqui o M é o número de bolas brancas na urna. Então, no nosso caso, vamos supor que as bolas brancas são a carta de copas. Então, tem 13 cartas de copas. Aqui é o número de bolas pretas.
tem 52 no baralho. Se 13 são de copas, então você tem 39 que não são de copas. 39 que não são de copas, tá certo? E quantas que eu vou tirar? O número de vezes que eu vou tirar uma bola sem reposição. Vou fazer isso 5 vezes, que é o que vocês fizeram, né? E aí, só que eu estou fazendo uma amostra só, né? O que que pode sair daqui? Pode sair nenhuma carta de copas, pode sair uma, duas, três, no máximo 5, né? Se eu for fazendo esse experimento várias vezes, ó, aqui não foi, aqui saiu uma de copas, nas 5 saiu 3, aqui não saiu nenhuma, aqui saiu duas, uma, duas, tá certo? Como vai diminuindo a probabilidade de sair copas, sair 5 copas é muito raro, é pouco provável. Então, você teria que repetir o experimento muitas vezes até você ver sair 5 cartas de copas em 5 tentativas sem reposição. Tá certo? Eu não vou fazer aqui até sair 5, mas se você fizer bastante vezes, você vai ver que uma hora sai 5, mas a maior parte das vezes sai ou 0, ou 3, ou 1, ou 2, tá certo? Então é assim que simula. A única diferença aqui da fórmula é que na fórmula você tem M seria o número de bolas brancas, e aqui em vez de selecionar N menos M, a gente coloca o número de bolas pretas. Então M número de bolas brancas, e o N aqui seria o número de bolas pretas, tá? E o K aqui é quantas vezes a gente vai sortear. Muito bem, nós sabemos agora gerar amostras da hipergeométrica, né? Só que eu não preciso gerar só uma, posso gerar 2 amostras de hipergeométrica. Quer dizer, o experimento foi feito 2 vezes, aqui saiu uma carta de copas nas 5, uma carta de copas nas próximas 5. Aí aqui saiu 2 e uma, tal, e assim por diante. Então, com esse comandinho, eu posso fazer essa primeira simulação. Eu não quero simular 100 vezes? Então, aqui eu vou colocar o número 100. Quero simular 100 vezes. Tá certo? E se você fizer isso, você vai ter os números. Você vê que apareceu uma vez aqui 4 cartas de copas, mas é muito raro. A maior parte das vezes é 0, 1, 2 ou 3. Tá certo? Você pode, se fizer, fazer os mesmos 100 de novo. Você vai obtendo 100 amostras. Então, é por isso que aqui o primeiro comando, tá? Que é a amostra, foi sendo feito com 100, 13, porque é a carta de copas, e o que tem do outro tipo é 39, e aqui eu estou sorteando 5. Tá? Perceba que aqui a probabilidade de você sortear é sempre relacionada às bolas brancas, né? Então, se você quiser saber qual que ele está escolhendo, as brancas ou as pretas, é a probabilidade de tirar uma bola com essa, sendo que essa aqui é a branca, é a de referência, tá certo? Então, se você fizer isso, ó, você vai obter uma amostra. Essa amostra aqui, como a gente viu, né, essas amostras de 100 que a gente está calculando, tá? E a proporção, se você dividir por 5, quer dizer, foram 5 cartas retiradas, então se eu dividir cada númerozinho desse por 5, eu vou ter a proporção de cartas de copas, né? Então, aqui, se você olhar aqui a proporção, quer dizer, aqui não teve nenhuma carta de copa, 0 de proporção. Aqui teve uma em 5, 0,2. Aqui, por exemplo, foi 4, então teve 0,6, né? E assim por diante. O comando table, vocês podem usar ele para contar quantas vezes cada número apareceu. Perceba que nas 100 amostras apareceu 24 vezes o 0, 33 vezes o 1, 34 vezes o 2, tá certo? E se eu somar, ó, se eu somar esses números, tem que dar 100, tá certo? Tem que dar 100, porque foram 100 amostras. Se você dividir por 100, você tem esse valor em proporção, né? Da mesma forma, a proporção tem que somar 1, né? Tá vendo? Eu queria que você percebesse que não está aparecendo o número 5 aqui. Aí você vai falar, mas por que não está aparecendo 5? É porque aparecer 5 copas nesse sorteio sem reposição é muito improvável. Com 100 amostras só, parece que não acontece. A gente pode tentar fazer isso 1 milhão de vezes. Ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Agora, se eu calcular a proporção,
e fizer aqui a contagem, vamos ver se apareceu 5 pelo menos uma vez. Ó, agora aparece. Tá? Eu tenho que sortear muitas vezes para aparecer 5. Ele aparece com uma frequência bem menor. Se você quiser saber a frequência, ó, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aí você tem essa mesma informação em proporção, né? É muito mais provável sair uma copa só do que sair do que sair 5, né? É muito improvável, né? Por isso que lá com 100 nós só conseguimos obter até o 4. Mas não tem problema, tá? Só para você entender. Muito bem. Aí, da mesma forma que no experimento 8, como eu calculo a probabilidade teórica, tá? A teórica, da mesma forma que era D binom, lá na binomial, aqui é D hiper, né? E é a mesma coisa, aqui o x é a probabilidade do x ser igual, esse x aqui que eu estou falando é esse x aqui, ó. A probabilidade do x ser igual a um certo k, um valor qualquer, vamos dizer que assim, 1. Qual a probabilidade dessa hipergeométrica dar 1? Dado que o número de bolas brancas é 13, quer dizer, 13 cartas de copas, 39 do outro tipo, e sendo que eu vou arrancar, sendo que eu vou tirar 5 cartas, tá certo? Você só precisa desses valores aqui. É 41%, né? E de eu tirar exatamente duas, vamos ver, 27%. E de eu tirar 5 de copas, muito improvável, né? Tanto é que você vê que é tão improvável tirar 5 que se eu tirar só 100, deu a frequência relativa de 0. Nenhuma vez apareceu. Tá certo? Então é assim que você calcula a probabilidade teórica. Veja que aqui eu coloquei o valor de 1, de 2 e de 5. Se eu colocar um intervalo aqui de 0 a 5, ele calcula para todo mundo. Tá? Ó, calculou para 1, para 0, para 1, para 2, para 3, para 4 e para 5. Tá certo? Aqui no caso, né, aqui eu vou dar um exemplo só para um valor, né? Aqui fazendo para todo mundo, né? Aqui só arredondando para 4, colocando os nomes, dá para você comparar a teórica com a empírica, né? Inclusive a empírica aqui eu preciso... Deixa eu calcular de novo a amostra, vai ser com 100, tá? A teórica e a empírica, né? Perceba que são próximos, né? A frequência relativa é próximo da probabilidade teórica para a maior parte dos valores, né? Mas não é tão próxima assim, né? Um pouquinho diferente às vezes. Se eu fizer uma amostra muito maior, tá certo? Aqui eu vou colocar 1 milhão, tá? Vou facilitar, vou colocar 10 a sexta, que é 1 milhão. Se eu fizer uma amostra de 1 milhão, tá certo? E agora calcular a proporção para esse 1 milhão, vamos comparar a teórica com a empírica. Agora que eu fiz uma amostra muito maior, as probabilidades são muito próximas da frequência relativa, né? A gente já esperaria isso mesmo, tá certo? Então, com essas informações e com esses comandos aqui, você já vai conseguir resolver todos os problemas aqui. Claro, nesse comando aqui você vai ter que mudar os parâmetros, por exemplo. Se em vez de 5, né, você quiser tirar outros valores, aí você vai ter que mudar aqui o comando. Em vez de 5, você quiser tirar 10, você vai ter que mudar aqui. Tá certo? Aqui no caso vai repetir 500 vezes. Se vai repetir 500 vezes, então você vai mudar esse NN aqui, né? Em vez de ser 100, você vai colocar 500, tá certo? Que mais? Aqui é o número de bolas brancas, né? Aqui quer dizer, você vai ter que alterar o outro parâmetro lá, que é o M aqui. E aí você altera de acordo com o que está sendo pedido aqui, tá certo? O histograma é tranquilo para vocês, né? Eu tenho lá a amostra. Fazer um histograma, só dar um hist, tá certo?
aqui eu acho que não vai ter nenhum problema para vocês. Aqui no caso, ó, como tem poucos valores, é melhor você fazer o table, fazer a contagem, e aí fazer o histograma, e aliás, fazer o bar plot da contagem, tá? Fica mais bonitinho fazer dessa forma. Mas se tiver mais valores, né? Por exemplo, se ao invés de tirar 5 eu tirasse, sei lá, 10 cartas, né? Aí agora talvez o histograma ficasse melhor, né? Mas também daria para fazer o bar plot se quisesse. Tá certo? Muito bem, gente. Então é isso aí.